Fala, queridos! Seja muito bem-vindo para essa aula, onde eu vou te explicar como que você se prepara para mandar bem em uma entrevista. Existem alguns passos que vão fazer com que você esteja mais preparado para se destacar no processo seletivo. Nós vamos falar sobre eles aqui. Para mim, o processo seletivo é muito sobre preparação. Já vi muitos profissionais excelentes que não conseguiam destacar os seus principais pontos fortes e falar bem da sua experiência em um processo seletivo e acabar sendo reprovado, enquanto que uma outra pessoa menos competente acabava ganhando aquela vaga, acabava sendo a pessoa aprovada. A ideia aqui é te dar todas as ferramentas que você precisa para você se preparar bem para uma vaga que você se identifica. Agora eu vou compartilhar com você o documento que tem 4 passos que vão te ajudar a se destacar na tua próxima entrevista de emprego. Então bora lá! Esse é um guia prático, você pode acessá-lo dentro da nossa caixa de ferramentas e ele vai te ajudar em todo esse processo de preparação. Lembre-se que o principal objetivo de um entrevistador é encontrar o candidato mais alinhado com os desafios atuais da sua empresa. Ou seja, cada entrevista é única. A forma que você vai se preparar para uma entrevista é diferente de uma outra entrevista. Então você sempre tem que analisar quais são os critérios, quais são as atividades, principais responsabilidades que estão naquela descrição daquela vaga. Por isso que a preparação é fundamental. Além de você contar a tua história, também é importante que você estude e conheça a história da empresa. Afinal, eu não quero te ajudar a conseguir uma aprovação qualquer. Estamos aqui juntos para que você encontre a melhor empresa que está alinhada com os seus objetivos, até porque não existe a melhor empresa para todas as pessoas. Existe a empresa que está mais alinhada com o que é importante para você. Então vamos lá nos 4 passos. Primeiro, estude sobre a empresa e responda as perguntas abaixo. Eu não te recomendo que você saia se candidatando de maneira padrão ali para 20 vagas diferentes. Eu te recomendo que você se candidate de maneira personalizada para umas 3 a no máximo 5 vagas. Para isso, você vai fazer esse primeiro passo, que é estudar sobre a empresa e responder as perguntas abaixo, porque essas perguntas vão te ajudar a tomar a decisão se essa empresa está alinhada com você ou não. Primeira coisa que você vai responder: qual é a história da empresa? Como é a sua cultura, os seus valores? Qual a mensagem que as pessoas que trabalham nesta empresa transmitem pelo LinkedIn? Vai lá no LinkedIn, vê as pessoas que trabalham na empresa, vê como que elas se comunicam sobre a empresa, como que essa empresa se relaciona com os clientes. Vai no Reclame Aqui da empresa, vê qual é a avaliação dela. Quais são os principais desafios do mercado de atuação dessa empresa e como que ela se posiciona. Imagina você ir trabalhar numa Kodak da vida, que ficou ultrapassada, era líder de mercado e ficou ultrapassada. Então não é isso que você quer. Você precisa entender quais os principais desafios do mercado de atuação. É uma área que está crescendo, não está? Como que a empresa se posiciona em relação a isso? Como que você, com a tua experiência, pode ajudar nos desafios dessa empresa, como que você se identifica com o negócio, cultura e valores dessa empresa. E aí é super interessante que você também pesquise sobre a empresa, além do Reclame Aqui, no Glassdoor, porque o Glassdoor, ele é uma página que os próprios funcionários, colaboradores da empresa, fazem uma avaliação de como é este ambiente de trabalho. E lá você vai conseguir acessar feedbacks em relação à cultura, liderança, diversidade, remuneração e benefícios, todos esses pontos que são avaliados pelos próprios colaboradores atuais ou pessoas que já passaram por aquela empresa. Então é muito interessante que você tenha na cabeça que não vai ter uma empresa 100% perfeita. Toda empresa tem seus prós e contras. E você vai, a partir desse estudo, começar a ponderar os prós e contras de cada empresa que você está analisando. Interessante fazer esse estudo sobre o negócio, né? Sobre a empresa. Isso vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Se essa empresa, de fato, faz sentido para você ou não. E sei que parece ser muito trabalho, por isso que eu não te recomendo se candidatar para 20 empresas diferentes. Se candidata para 3, 5, que de fato você se identifica com o negócio, com a cultura e você se vê se desenvolvendo para os seus objetivos lá dentro. Então, vamos para o segundo passo.
Segundo ponto é praticar o autoconhecimento. Todo mundo acha que se autoconhece, até ver essas perguntas aqui. Então, eu quero que você responda as perguntas abaixo com profundidade e trazendo exemplos muito claros. Então, aqui você vai ver que existem 31 perguntas, que são perguntas, não necessariamente o recrutador, o entrevistador, ele vai te fazer todas essas perguntas aqui, mas são perguntas muito comuns de aparecerem em processos seletivos. Se você se preparar antes respondendo essas perguntas aqui, quanto mais você treinar de maneira mais segura, você vai conseguir se apresentar em uma entrevista, seja para o recrutador, para o líder da área, para o diretor, para o sócio da empresa. Primeiro ponto, conte-me sobre você, faça uma linha do tempo da sua trajetória. Você não irá responder: nossa, é tão difícil falar sobre mim. Essa é a pior resposta que você pode dar. Se é difícil falar sobre você, imagine trabalhar para entregar os desafios que a empresa precisa. Não dá para você dar essa mancada. Então, você não vai falar que é difícil falar sobre você. Você vai se preparar. Você já vai ter estruturado uma linha do tempo da tua trajetória, principalmente focando nas suas conquistas e aprendizados, para que quando alguém te pergunte isso, me conta sobre você, você fale a tua trajetória da maneira mais atrativa possível para esse entrevistador. E aí é muito comum que se pergunte também: por que você escolheu esta área de atuação ou este curso? Você não vai responder: ah, porque eu estava perdido, ah, porque meus pais queriam. Você pode até responder isso, caso tenha sido esse fato mesmo, mas traz algum aprendizado em relação a essa situação. Mostra que você é autorresponsável pelas suas decisões e que você é autorresponsável pela tua vida adulta também, que você não terceiriza tuas decisões e responsabilidades para outras pessoas. E aí, o que você faz atualmente? Qual é o teu trabalho? Se você não está trabalhando, já estrutura para falar como é a tua rotina de autodesenvolvimento. É muito importante que quando você não esteja trabalhando, você não vai dizer para a pessoa: ah, atualmente eu estou zerando todas as séries do Netflix, porque eu estou com tempo livre, né? Você não vai falar isso, por favor. Você vai estruturar uma rotina produtiva e você vai apresentar isso na entrevista também. Não só para a entrevista, mas para que você, mesmo que não tenha um emprego, tenha uma rotina produtiva e que ajuda no seu desenvolvimento. Então, você deve ter horário para acordar, para dormir, horário para fazer suas coisas e estudar, horário para se dedicar para inscrição em processo seletivo, horário para fazer um curso para desenvolver uma habilidade que é importante para a tua área. Então, mesmo que você não esteja empregado, você deve estar sendo produtivo. O que você mais gosta no seu trabalho atual, mesmo que o teu trabalho você já esteja desgastado, tem coisas positivas nele. Então, identifica o que você mais gosta no seu trabalho atual, principalmente se você conseguir correlacionar com o desafio proposto pela vaga que você se candidatou. Aí você vai fazer essa resposta com chave de ouro. Mostrar que você gosta do que você faz atualmente e como isso se correlaciona com a vaga e com os desafios que eles estão propondo ali. O que você menos gosta no seu trabalho atual? Aqui, cuidado também para você não falar de uma coisa que está sendo requisito ali naquela vaga ou que é uma atividade que você vai ter que fazer com frequência na vaga que você se candidatou. Porque senão você já vai demonstrar que a tua aderência, a tua vontade de trabalhar para aquilo talvez seja baixa. E você já vai se distanciar dos interesses da empresa. Quais conquistas você mais se orgulha profissionalmente? Eu sei que às vezes é difícil da gente se auto-reconhecer, porém é muito importante você saber, dentro dos teus desafios, dos teus empregos anteriores, quais foram os principais resultados e conquistas que você obteve. Isso é super importante, porque você precisa trazer isso dentro da entrevista da vaga que você está se candidatando. E, mais uma vez, se você conseguir trazer resultados que se correlacionam com a vaga que você se candidatou, perfeito, porque aí vai ter um match muito forte. Se você traz resultados de uma coisa que é totalmente diferente do que a vaga precisa, isso não vai ter tanto peso como poderia ter. Então, aproveita para, de fato, correlacionar, mostrar para a empresa, através da tua resposta, o quanto que você pode agregar valor para o negócio deles. Próximo é: qual foi o seu maior desafio na carreira? Em todas as perguntas você deve ser muito transparente, porém sempre
tendo transparência com cautela para você saber o que é válido ou não você trazer dentro da entrevista. Você pode falar, eu vou compartilhar contigo qual foi o maior desafio que eu tive na minha carreira. Foi ter um chefe que tinha comportamentos machistas e isso acabou segurando o meu desenvolvimento, mas por um lado foi muito bom, porque eu aprendi a me posicionar e aprendi como que eu ia ser promovida e me desenvolver independente de ter um chefe que me apoiava ou não, por uma questão muito mais de preconceito do que por um resultado que eu estava trazendo. Então eu amadureci muito nesse processo. Porém, no início foi um grande desafio. Porém, foi um grande desafio que no final eu tive um resultado muito bom. Eu aprendi a me desenvolver independente do chefe que estava ali me liderando. Então, foi um desafio muito duro na época, porém, que teve um resultado muito positivo para a minha autorresponsabilidade e amadurecimento no médio e longo prazo. Então, esse foi o meu maior desafio. Olha como eu contei o meu desafio. Você não deve contar os teus desafios se lamentando. Imagina como seria diferente se eu chegasse para o entrevistador e falasse, nossa, eu tive um chefe machista e esse cara me deu muita dor de cabeça, foi terrível, meu trabalho ficou pesado, o cara me sabotava nas entregas, ele não me ajudava quando eu precisava, se eu pedia ajuda eu levava um grito e era um negócio muito estressante, nossa, foi terrível. Ninguém quer ouvir essa história. E essa história não mostra a tua resiliência de como que você virou o jogo, porque você nunca vai ter circunstâncias mais favoráveis. Porém, você sempre vai ser o responsável pelas tuas ações de tornar aquela situação desconfortável algo positivo para a tua vida e para a tua carreira. Então, não importa tanto o desafio em si. O foco não é o desafio em si. O foco dessa resposta é como que você saiu ainda melhor de uma situação desafiadora, como que você se tornou ainda mais resiliente e como você se tornou ainda mais focado no resultado, mesmo quando as condições não eram favoráveis. Então, essa pergunta, por mais que seja qual foi o seu maior desafio, o que eles querem saber não é do teu desafio em si, mas principalmente como você lidou com ele. Que é justamente a próxima pergunta. Como você fez para lidar com esse desafio, que é o mais relevante. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou e como foi esse processo? Todos nós, todo dia você toma diversas decisões. Existem muitas decisões difíceis. Geralmente decisões difíceis podem ser troca de emprego, sair de um emprego legal para arriscar numa startup, num desafio novo que eu não tinha tanta segurança. Porém, que eu me identifiquei com o propósito, me identifiquei com as pessoas, me identifiquei com a mudança que a gente ia gerar no mercado e tudo isso me fez ter a vontade ali de arriscar. Eu ponderei os prós e contras e tomei essa decisão, mas foi uma decisão bastante difícil de ser tomada. E aí você vai compartilhar como foi esse processo. Todas as perguntas, o mais importante não é só a decisão em si, é sempre o racional por trás, porque eles querem ver como que o teu cérebro ele processa a informação, como que você toma a decisão. Então como que eu tomei a decisão de sair de um emprego estável para ir para uma startup? Eu analisei a projeção de desenvolvimento que eu tinha dentro de uma empresa estável e eu vi que ia ser mais demorado. Quando eu olhei para a startup, era um mundo totalmente novo, inovador, mais acelerado, num ritmo que estava mais alinhado com o que eu gosto de fazer. Então eu ponderei essa parte de crescimento, eu vi que a startup ia ser um pró, porém eu vi os riscos também, eu sabia que aquele mercado, aquele negócio poderia não dar certo. E aí, se não desse certo, eu teria que voltar para uma outra empresa, teria que sair, buscar uma nova empresa, porém, ainda assim, eu teria aprendido habilidades relevantes que iam me ajudar em futuros desafios. Então, é esse jogo dos prós e contras. Você vai compartilhando como foi esse processo. Eu conversei com meu marido, conversei com minha esposa, a gente fez um planejamento familiar para que essa mudança fizesse sentido. Então, você mostra que você toma decisões de uma maneira racional e considerando fatores importantes, não só no curto prazo, mas no médio e longo. Você mostra ser uma pessoa planejada. Próximo conte-me uma situação de conflito que você já teve no trabalho. Todos nós já tivemos situação de conflito. É muito difícil que você nunca tenha tido. E é muito importante que você consiga contar uma situação de conflito e como você lidou com essa situação. O que você aprendeu?
Porque todos nós temos. Então eu compartilhei antes uma situação de conflito entre eu e um antigo chefe. Mas você pode ter tido uma situação de conflito entre você e um colega de trabalho. Tive uma situação desagradável, soube que um colega de trabalho tinha ficado chateado porque eu fui promovida no lugar dele. E isso estava fazendo com que ele falasse mal sobre mim, de coisas que não faziam sentido para outros colegas no trabalho, porque ele estava frustrado com aquela promoção. E eu precisei lidar com isso, porque eu não podia permitir que ele ficasse me difamando no trabalho ou fazendo fofocas, falando sobre coisas que não faziam sentido para aquele local. E eu precisei me posicionar e chamar ele para ter uma conversa franca, transparente, porque para mim é importante ter uma relação de confiança com todo mundo que trabalha comigo. Então me posicionei, chamei ele para uma conversa individual. Falei que entendia que ele poderia estar frustrado porque ele tinha o desejo de ser promovido, mas que eu queria ter uma relação legal com ele. E aí a gente foi conversando até que ele também me deu feedback, pedi feedback para ele. Ele me deu feedback de pontos que eu poderia melhorar e assim a gente foi evoluindo no nosso relacionamento profissional. O que eu aprendi com isso é que eu sempre preciso me posicionar. A gente não controla muito a reação das outras pessoas conosco, o comportamento deles. A única coisa que está ao nosso alcance é a forma que nós iremos lidar com isso. Então, eu acho que conflitos no trabalho são comuns, vão acontecer e a gente tem que tomar a decisão se você quer ser a pessoa difícil no trabalho ou se você quer ser a pessoa que sabe lidar com pessoas difíceis. E eu tomei a decisão de ser a pessoa que me posiciono, sei lidar com pessoas difíceis, para a gente ter um ambiente mais agradável no trabalho. Você vai dar uma resposta nessa linha. Faz sentido um negócio desse? Comenta aqui embaixo. Fala aqui se você está achando que faz sentido essas respostas ou não. Quero muito ouvir a tua opinião. Próximo é qual o principal resultado que você obteve no trabalho atual. Se você está há pouco tempo no seu trabalho atual, talvez você não tenha tido grandes resultados. Aí você pode falar, nesse meu trabalho atual, eu estou há 2 meses e eu estou aprendendo bastante coisa do período de onboarding, mas eu acho que faz mais sentido contar para você do meu último trabalho, porque a gente fez esse projeto aqui, que aí é um projeto que foi mais consistente, porque eu tive que desenvolver essas ações ao longo dos meses e tivemos um resultado muito legal na empresa, teve esse impacto. Então você consegue direcionar a pergunta para voltar ali para uma experiência anterior. Se você já está nesse trabalho atual, aí há um tempo relevante, mais de 4 meses, 6 meses, talvez você já tenha tido algum resultado que você consegue compartilhar aqui na entrevista. Não vai dizer que você não teve nenhum resultado, por favor. Vê aí, pode ser um resultado numérico, idealmente, porque aí você consegue tangibilizar mais esse resultado. Mas se você não tiver algo quantitativo que dá para você demonstrar ali, você pode falar, criei esse projeto melhorou o relacionamento das pessoas, melhorou o posicionamento da nossa marca. E aí, se você não conseguir trazer dados, você conta como que isso trouxe uma melhoria. Qual que foi o resultado? E aí, quais os seus desafios no trabalho atual? O que você está lidando aí no teu trabalho atual? Quais as dificuldades? Como que você está lidando com esses pontos? Isso é muito importante. E logo em seguida vem uma pergunta que complementa muito isso aí, que é por que você quer sair do trabalho atual? A ideia não é que você vai difamar a tua empresa, mas tem uma resposta que você consegue dar de que é uma empresa super bacana, sou muito grato pelas oportunidades, pelo desenvolvimento que eu já tive aqui dentro, porém hoje já não é uma empresa que está tão alinhada com o que eu busco na minha trajetória. Aí você vai se conectando com o que a outra empresa que você se candidatou tem. Você vai fazer esse match novamente. Por que a tua empresa atual não faz mais sentido e já vai conectando por que essa empresa que você está conversando está mais alinhada com os teus objetivos, valores, momento. Você não precisa falar mal da outra empresa, mas aqui principalmente você enaltece a que você se candidatou. Então, por exemplo, eu trabalhei 5 anos em uma empresa que eu tenho o maior carinho e gratidão, porém, no final, a minha curva de aprendizado, quando eu entrei, ela foi muito, muito alta. Até que chegou em um período que a minha curva de aprendizado ela já foi ficando mais estável e eu já não sentia que eu estava desenvolvendo tanto quanto eu tinha como objetivo profissional.
E aí já ficou descolado. Os meus objetivos, as coisas que eu buscava, começou a ficar descolado da empresa. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil. Então, o que eu buscava para o meu desenvolvimento naquele momento já não estava alinhado, por mais que nos anos anteriores estivesse. Então, é uma decisão difícil, mas você tem que ser muito transparente também nesse momento e honesto consigo mesmo, de que talvez não faça mais sentido você estar lá. E aí, se você está passando por alguns desafios no teu trabalho atual, é comum que o teu entrevistador lhe pergunte se você já deu feedback ao seu gestor sobre esses pontos de insatisfação. E, idealmente, você já deveria ter dado, porque você deve ter essa comunicação muito aberta com a tua empresa e ser uma pessoa muito transparente também. Então, se você está com uma dificuldade, alguma insatisfação no teu trabalho atual, idealmente você dá feedback para o teu gestor. E a gente tem também uma aula na nossa plataforma que fala sobre isso, como que você conduz esses momentos. Mas você vai compartilhar como que foi dar este feedback ao teu gestor. E aí, claro, sempre se posicionando de uma maneira não que você vai ficar falando mal da empresa, mas principalmente de que você se posicionou e alinhou expectativas. Próxima pergunta que também está correlacionada. Por que você saiu do emprego anterior? Se você é uma pessoa que teve períodos curtos nas empresas que você passou, isso pode gerar uma preocupação no entrevistador. De, poxa, será que a cada 6 meses essa pessoa vai mudar? E se ela entrar aqui, daqui a 6 meses ela já vai querer sair novamente, vai ficar ansiosa para ir para outro lugar? Então é importante que você sempre tenha estruturado por que você saiu do teu emprego anterior. Quais motivos te levaram a isso? Estrutura mesmo. Não pode ser algo simplesmente emocional do tive um problema, não resolveram, saí. Idealmente tem que ser algo mais estruturado, porque senão você vai causar uma preocupação naquela empresa. Eles não vão sentir segurança de que você é uma pessoa que está entrando ali para comprar o desafio e para fazer o negócio acontecer com eles no médio e longo prazo. O que você considera ser o seu ponto forte? Esse é muito importante, você tem que saber no que você é naturalmente bom. Se você não sabe, recomendo um livro que eu falo muito sobre ele no Instagram, na mentoria, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Se você não faz ideia do que você é bom, escreve tua linha do tempo das tuas conquistas, olha o que te fez chegar nessas conquistas e compra esse livro, porque esse livro vai te ajudar a descobrir aí o que naturalmente é o teu talento, o que naturalmente você performa bem comparado às outras pessoas. E aí também um contraponto em relação a esse, né? Quais são os teus pontos de desenvolvimento? Quais são os teus pontos fracos? Como que isso já te atrapalhou no trabalho? Mais uma vez, essa é uma pergunta que aqui é importante teu ponto fraco? É, mas mais importante do que o teu ponto fraco é como que ele já te atrapalhou no trabalho e como que o que você tem feito para que ele não te atrapalhe mais. Então, você pode dizer: minha memória ela não é tão boa, então isso me atrapalhava no meu planejamento. Porém, eu comecei a usar o Google Agenda. Eu comecei toda semana, eu planejo minha semana. Todo dia, eu começo o dia fazendo uma lista de to-do, de tudo que eu preciso fazer. E quando eu finalizo o dia, se eu não fiz algo dessa lista de to-do, eu já reprogramo na minha semana. Eu desenvolvi essa rotina justamente porque a minha memória ela não é tão boa. Se eu dependesse dela, eu ia acabar atrasando alguns projetos. Então, sim, no passado, eu já atrasei um projeto no início da minha carreira. Isso fez com que eu aprendesse bastante para que hoje eu não atrase mais. Então, naturalmente, não é algo que eu sou bom, mas hoje eu aprendi a usar ferramentas que minimizam esse ponto fraco para que ele não me prejudique no meu dia a dia. É dessa forma que você vai falar. Faz sentido isso pra você? Eu quero ler seus comentários aqui embaixo. Então, se tá fazendo sentido, vai comentando aqui. Eu quero saber se isso está te ajudando ou não. E aí você vai falar como que você tem trabalhado esse ponto de desenvolvimento. E lembre-se que todas as pessoas têm pontos de desenvolvimento. Mais importante é você garantir que você está anulando esse problema para que ele não te prejudique no teu trabalho. Próximo você já trabalhou sob pressão?
Provavelmente sim. E aí você vai compartilhar como que foi trabalhar sob pressão e como que mesmo em um ambiente de pressão você conseguiu entregar bons resultados. O que você busca em uma empresa atualmente, é importante você ter isso claro. Imagina você entrevistando uma pessoa, o que é que você busca em uma empresa atualmente? A pessoa fala, não sei, busco um salário. Isso não é atrativo. Você não vai conquistar aquela pessoa. Lembra que a entrevista é um processo de conquista. Você não está ali para enganar ninguém, mas você está ali para mostrar o teu melhor. A tua melhor versão e como essa versão pode ajudar a empresa nos seus objetivos. Então, você vai falar o que você busca em uma empresa atualmente, tem que estar alinhado. Se você fez o exercício 1 de estudar sobre a empresa, você vai ver como que o que você busca está alinhado com essa empresa. E aí você vai falar o que você busca de maneira aí que converge com a empresa que você se candidatou. E aí, naturalmente, a empresa vai perguntar, você gostou da nossa empresa, então tá alinhado? O que que mais te chamou a atenção na nossa empresa? E aí você vai ter que responder isso de uma maneira muito genuína, porém estruturada. Não vai responder qualquer coisa, achei legal porque vocês são startup. Tá, mas por que essa startup? Startup tem várias. Por que a nossa? Por que esse mercado te atrai? Quando eu trabalhei na Stone, super me atraiu trabalhar com empreendedores brasileiros e ajudar eles a não pagarem taxas abusivas de maquininha de cartão para os bancos. Por que isso me atrai? Meus pais, eles sempre foram comerciantes, eu tenho uma família de comerciantes, então eu sei o quanto que o comerciante ele trabalha duro para conseguir pagar as contas, sei que a vida não é fácil e trabalhar em uma startup que vai me ajudar a impulsionar esses empreendedores é algo que brilha muito os meus olhos. Então, eu acho que eu estou muito alinhada com a empresa. Essa é a conexão. Se você consegue trazer essa conexão para a tua entrevista, você se diferencia da maior parte dos candidatos que estão ali só buscando um emprego e um salário. Na entrevista, você tem que mostrar que você está buscando algo que você acredita. E você irá entrar nesse desafio para fazer essa missão acontecer. E não só para executar um scope e receber o salário. Executar um scope e receber o salário. Isso não chama atenção. Isso não constrói grandes empresas. Então, a empresa ela não quer saber disso. E aí, o que você considera que será mais desafiador na função? Caso você seja aprovado, reflete sobre isso também. Essa é mais difícil de acontecer, mas é interessante que você esteja preparado. Como você se vê daqui a 3, 5 anos, não vai dizer que não faz ideia, que deixa a vida te levar. Mas fala de fato como que você se vê, daqui a 3 anos me vejo liderando um time, daqui a 5 anos me vejo coordenando uma área. Fala tuas ambições. É interessante, as empresas geralmente gostam. Se você está entrando em uma empresa que tem uma projeção de crescimento, eles gostam de ver pessoas ambiciosas também. Então isso é legal. Como é a sua rotina atualmente? Também é super interessante que aqui a ideia, a pessoa não quer exatamente saber que horas você acorda, nananana. Ela quer ver tua disciplina. Mostra que você tem uma rotina estruturada e que você é uma pessoa disciplinada. Se você não é, você deveria ser. Se você não é, te convido até a fazer um desafio. Joga aí na internet, desafio 75 dias. Ele é excelente para você desenvolver disciplina. Então, se você quer desenvolver, pode dar uma olhada que pode te ajudar. Próximo ponto é, como que você tem trabalhado o seu desenvolvimento? Se você estuda alguma coisa, se você lê livros, se você tem uma rotina de aprendizado. Aqui você também não vai dizer, graças a Deus eu saí da faculdade e nunca mais quero entrar numa sala de aula. Por favor, não responde dessa forma. Mostra que você gosta de aprender. Eu trabalho meu desenvolvimento ouvindo podcast. Então, sempre que eu estou em trânsito, eu gosto de ouvir o podcast Os Sócios, gosto de ouvir podcast sobre empreendedorismo, gosto de ouvir sobre livros. Gosto de ver alguns canais no YouTube de pessoas que eu admiro. Então, tudo isso é desenvolvimento. Desenvolvimento não é só o formal de você estar numa sala de aula com um professor lá na frente e você está fazendo uma pós-graduação. Não necessariamente, pode ser algo super acessível, como livro, podcast. Então, compartilha isso com o teu entrevistador. Mostra que você valoriza o aprendizado. E aí, por que deveríamos te contratar? Olha, eu já fiz essa pergunta e uma pessoa falou, não sei. Você não vai dizer isso. Você vai, de fato, se estruturar para ter clareza de como que a tua trajetória, teus aprendizados,
teus pontos fortes agregam valor para o desafio dessa empresa. Por isso que eles devem te contratar. Porque para o desafio de crescimento deles, o desafio que eles vivem atualmente, tua experiência anterior vai agregar um super valor. E você está comprado com essa missão, você quer ajudar eles nisso. Você está participando de outros processos seletivos, essa também é importante, porque você pode estar participando de outros processos, não tem problema, mas você precisa estar estruturado para falar. Se você for aprovado em outro processo seletivo, quais critérios você levaria em consideração para tomar a tua decisão? Como você classificaria esses processos em ordem de prioridade? Então, você vai falar, primeiro eu vou ver qual vai me pagar mais. Isso distancia você da empresa. Você poderia falar, se isso fizer sentido para você. Primeiro eu vou ver, de fato, qual desafio está mais alinhado com os meus objetivos. Então, tanto de desenvolvimento, o aprendizado que eu vou ter dentro dessa empresa, quanto que a cultura dessa empresa está conectado com os meus valores também, quanto que eu me identifico com isso e se a remuneração também ela vai fazer sentido para o momento que eu estou na minha vida. Você pode falar esses 3 pontos. Não tem problema você falar da remuneração, mas fala de uma maneira estruturada, que nem eu falei agora, por exemplo. Então, isso daí vai te ajudar a empresa a te valorizar também. E aí, qual a sua expectativa salarial? Se prepara para essa pergunta, estuda para você entender essa vaga. Geralmente no mercado ele paga quanto e quanto que você estava ganhando antes, qual o mínimo que faz sentido para você, mas qual o salário ideal. Então aqui você não vai falar o mínimo, você vai falar o teu salário ideal. Porém, sabendo que isso pode ser um fator excludente. Então, se você está sem emprego, você está muito afim de entrar principalmente, então talvez aqui você pode falar o teu mínimo. Porque se você não está trabalhando atualmente, você perde ali uma vantagem de negociação dentro de um processo seletivo. E aí a última, se você tem disponibilidade para mudança, para viagens, já reflete sobre isso também, porque para algumas empresas isso é um fator relevante. Agora eu quero te ouvir, me fala aí, te ler, na verdade, né? Manda aí nos comentários. Essa segunda parte, ela é super densa, ela é bem intensa, então eu não recomendo que você faça de uma vez. Organiza aí ao longo da semana para você ir fazendo isso aos poucos, sabendo que quanto mais você se preparar para a entrevista, melhor será o teu desempenho nela. Por isso que são várias perguntas. Não, é muito difícil que em uma entrevista você responda todas essas. Porém, quanto mais você se prepara, melhor será a tua resposta, mais alinhada também com o que aquela empresa está buscando. Bora para o terceiro ponto. Sugestões de perguntas para você fazer para o entrevistador ao final da entrevista. Aqui eu trouxe 4. Primeiro é o que você, entrevistador, mais gosta da empresa. Qual o maior desafio da área atualmente? Qual a estrutura de pessoas da área? E a quarta é o que eu mais gosto, que é qual a sua expectativa com quem assumir esta função. Porém, para você que está vendo esse vídeo, eu vou explicar que eu até gosto de fazer de uma maneira diferente do que está escrito aqui. A forma que está escrito é uma maneira mais simples. Eu faria dessa seguinte forma. Fulano, para ser um sucesso, você ter me contratado para este desafio, quais resultados eu preciso trazer dentro dos 6 primeiros meses? Por que eu adoro essa pergunta? Porque a pessoa, você já vai terminar a entrevista num ponto super alto, que é a pessoa te visualizando tendo sucesso dentro desse desafio. E o segundo ponto é que você vai ter muita clareza de quais resultados essa pessoa valoriza. Então é bom para você e também para o entrevistador, que vai terminar com uma imagem muito boa ali de você naquele final. E para fechar com chave de ouro, aí você já terminou a entrevista, agradece todo o processo. Se você conhecer alguém que trabalha nesta empresa, converse com essa pessoa para entender como é a cultura, a rotina, desafios, o relacionamento entre as pessoas da empresa. Aproveita para tirar o máximo de dúvidas. Porque num processo seletivo, o entrevistador, ele quer te conquistar também. Então, muitas vezes, ele não vai ser tão transparente sobre alguns desafios. Se você conversa com uma pessoa da empresa, diminui um pouco o conflito de interesse dela em relação a ser muito transparente com você sobre desafios, e isso vai te ajudar ali a ter muita clareza sobre o ambiente que você está considerando entrar.
Não conheço ninguém, Sophie, e agora? Você também pode adicionar alguns funcionários da empresa no LinkedIn. Vai ali na página do LinkedIn da empresa, adiciona algumas pessoas e você pode mandar uma mensagem compartilhando que você se interessou pela trajetória da pessoa, está interessado em conhecer mais sobre a empresa e se vocês poderiam bater um papo. Aí lembra daquele negócio que eu falei lá no início. Não existe emprego perfeito. Mas esse guia, se você seguir esses 4 pontos, ele vai te ajudar a tomar a decisão de qual é o melhor desafio para você. Então, espero que esse material tenha te ajudado nesse processo de preparação. Se preparar para a entrevista é um processo que demanda tempo, demanda energia. Então faz isso com qualidade. Afinal, você está indo buscar um emprego. E o emprego ele é algo muito relevante da tua vida. Tem que ser algo que esteja alinhado com os teus objetivos, tem que ser um ambiente de trabalho alinhado com os teus valores. Então é natural que isso demande uma energia relevante. Porém, é muita energia agora para você entrar em um trabalho que você pode passar anos, porque você tomou uma boa decisão. Combinado? Por favor, comenta aqui embaixo se esse material te ajudou. Se sim, compartilha com mais pessoas que podem se beneficiar dele e conte comigo para que você alcance todos os seus objetivos de carreira. Foi um prazer estar com você nessa aula. Um beijo e tudo de bom!